Boa tarde, amados irmãos. Espero que estejam todos bem de saúde, que a paz do Senhor e o amor de Deus esteja convosco, que as suas bênçãos estejam sendo derramadas sobre as vossas vidas. Mais um dia que nós vamos estar online para podermos dar uma palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Vou fazer uma pequena oração e que os irmãos quiserem podem acompanhar. Amém? Pai querido, Pai Santo, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo o que tens feito nas nossas vidas. Tu que és um Pai maravilhoso, és um Pai cheio de amor, que tens derramado o Teu amor e as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que a Tua santa e eterna misericórdia continue a ser derramada sobre nós e que o Senhor Jesus interceda e continue a interceder junto a Ti, porque nós somos falhos, para que nós possamos continuar na Sua obra, Senhor. Obrigado, Senhor Santo Espírito, porque Tu tens nos orientado, sempre que nós ouvimos a Tua doce voz nos nossos ouvidos espirituais. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelos Teus anjos que têm ganho batalhas celestiais a nosso favor. Aleluia. E que têm protegido toda a nossa família e a nós próprios, onde quer que a gente esteja, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na CCM e obrigado, Senhor, por estares presente no dia de hoje e nesta pregação que a pastora Marta vai dar. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir uns hinos maravilhosos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Amém? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo encontre lugar no coração de vocês, para que vocês possam agir, adorar, cantar ao Senhor, movidos por esse Espírito. Amém? Amém. O pastor falou, a pastora Marta vai cantar aqui uns hinos. Não, a pastora Marta não vai cantar uns hinos. Todos nós vamos cantar uns hinos. Vamos louvar ao Senhor. Nesse momento, eu não sei qual foi o tempo que hoje você teve para falar com Deus. Eu não sei se você teve tempo hoje para meditar na palavra de Deus. Eu não sei se você separou um tempo para aquilo que realmente é importante. O nosso Deus. Então, nós vamos fazer isso nesse momento agora. Vamos meditar um pouco na palavra. Vamos adorar, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos começar cantando aquele hino bom estarmos aqui, porque é bom estarmos aqui. Estamos unidos de fato, estamos unidos no mesmo Espírito, amém? E vamos cantar essa música, amém? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar esse santo nome. Tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no
Muitas das vezes nós, quando estamos na igreja e nós cantamos essas músicas de confraternização, de amor, né, de abraços, de beijinhos, a gente não tem problema em abraçar uns aos outros. Mas às vezes quando nós estamos em casa assistindo vídeo, em família ou entre amigos, nós ficamos quietos, ouvimos a música, cantamos e não fazemos nada. Então eu queria convidar você que está assistindo esse culto em família ou com os amigos, faça isso. Abrace uns aos outros, confraternize, deixe esse amor de Deus ser derramado sobre os corações, sobre as suas vidas, porque o amor de Deus é que nos move, irmãos. O amor de Deus é que nos faz estar parado em frente à televisão, nesse momento, ouvindo a palavra de Deus, cantando, louvando a Deus. Amém? Então, se abrace aí com o seu irmão, diga: Deus vem nos abençoar e que esta união falte para nós, ó Deus, Deus, vem nos abençoar, e esta união nunca falte para nós. Aleluia! Hoje o tempo chegou para Deus.
o meu Jesus que vivo está. Aleluia, toda honra e toda glória para Deus. Aleluia, Jesus. Nós te rendemos louvores, Deus. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos permitiu estar na tua presença, Pai. Quantos neste momento estão chorando? Quantas pessoas neste momento, ó Deus, estão em leitos de hospitais? Quantos estão angustiados, depressivos? Quantas pessoas sem paz neste mundo, Deus? Mas o Senhor concedeu-nos, ó Deus, a graça da fé para receber o teu Filho Jesus Cristo, que é aquele que traz a paz que excede todo o entendimento, aquele que nos faz sentir paz, tranquilidade no meio da aflição, no meio das vezes da turbulência. Nós queremos te louvar, Deus, nesta manhã, por ter nos dado o teu Filho Jesus, teu único Filho, para que nós pudéssemos usufruir de toda esta graça. Usufruir, Senhor, deste favor imerecido, que é o perdão dos nossos pecados. Nós te louvamos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entregar um coração, neste momento, um coração adorador ao Senhor. Que neste momento nós possamos esquecer de todas as coisas, de todos os sofrimentos, de todas as necessidades, e possamos nos concentrar única, exclusivamente ao Senhor Jesus. É o que nós queremos fazer neste momento. Ajuda-nos a prestar esta adoração a Ti. Nós te pedimos e te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ó doce Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos, doce Espírito. Ajuda-nos a agradar ao Pai nesse momento. Tudo que nós queremos é tocar nas vestes de Jesus. Tudo que nós queremos é que Ele perceba o quanto somos gratos a Ele por todas as coisas. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Limpa o nosso coração neste momento, de toda mágoa, de toda dor, e dá-nos um coração limpo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos tentar cantar esse hino e vamos conseguir em nome de Jesus. Que fala do poder que Jesus tem em nossas vidas. Amém. Eu queria que você prestasse bem atenção na letra desse hino. Se você não sabe cantar, medite na letra. Toma isso como se fosse uma confissão, uma oração que você faz ao Senhor. Amém? Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Venha à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido
rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Venha a sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Aleluia, Jesus. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rei de graças, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso, canto aleluia, Jesus vive. Oh, Rei de graças, aquele que ressurgiu, canto aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso, canto aleluia, Jesus vive. Oh, Rei de graças, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Jesus vive. E porque Jesus vive, nós temos acesso ao Pai. Porque Jesus vive, nós temos uma porção em Deus. Jesus vive. E porque Ele vive, nós fomos ressuscitados com Ele. E o Espírito que jaz morto em nós, Ele nos deu o sopro do Teu Espírito, nos vivificou e nos deu vida, 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 vida em Jesus. Jesus vive. E Ele é o nosso Salvador fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus vive. Jesus vive. Aleluia. Louvamos a Ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Papai. O desejo do nosso coração é estar permanentemente louvando, rendendo graças a Ti, como aqueles anjos que estão dia e noite dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo.
Deus além de ti, que não há outro a quem importa que nós reverenciamos o nome a não ser a ti, Senhor Jesus. Oh, toda honra e glória nós damos ao Pai, nós damos ao Filho, nós damos ao Espírito Santo de Deus. Oh, toda adoração. Jesus vive, Jesus vive. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. É uma pena que nós, nos espaços de vídeo, nós tenhamos tão pouco tempo, senão os vídeos ficam muito grandes e depois nós não conseguimos reproduzir, não é? Colocar no YouTube com a rapidez que às vezes é necessário que nós façamos. Mas nós ainda estaremos aí, se Deus quiser, juntos, fazendo um grande louvor, uma grande adoração ao nosso Deus. Nós temos planos, irmãos. Nós fazemos planos, fazemos projetos, mas o sim, o amém vem de Deus. Mas nós cremos que tudo aquilo que é para a honra e glória do seu nome, para o louvor do seu nome, Ele, no momento oportuno, Ele vai nos conceder que nós estejamos juntos, louvando ao Senhor, como fazíamos anteriormente. Muitas oportunidades nós teremos, né, de louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor me trouxe nessa semana com os irmãos, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Eu gostaria de meditar juntamente com vocês sobre esses versículos, para que nós possamos entender algumas coisas acerca da palavra de Deus, acerca de Jesus Cristo, amém? E dos seus planos e do que a sua palavra nos ensina. Pode me dar um copinho, natural. Amém? Todos abriram Hebreus capítulo 4. Então diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, diz assim: portanto, visto que temos um sumo sacerdote, o que é um sumo sacerdote? Os irmãos sabem o que é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um homem que era separado no meio dos homens. Deus separava um homem no meio dos homens para que este homem apresentasse diante do Senhor não só ações de graças, que eles chamavam os dons, como sacrifícios. Esse sumo sacerdote era a única pessoa no Velho Testamento que tinha acesso ao santuário de Deus, ao lugar santíssimo, lugar onde estava a arca da promessa, onde estava a presença de Deus. Esse lugar não era permitido a qualquer pessoa entrar. Deus escolhia um homem no meio da sua congregação para que este homem se santificasse, fosse santificado, para que ele pudesse ter acesso a esse lugar santíssimo. E esse lugar era tão santo, tão preservado, era a presença de Deus, que é santo, era tão preservada que quando havia algum caso em que este sacerdote entrava em pecado, ele tinha que entrar com uma corda. Geralmente, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura. Para quê? Para caso ele demorasse mais do que o tempo normal do ritual, as pessoas começavam a puxar a corda porque sabia que alguma coisa tinha acontecido. Se ele tivesse em pecado, na hora que ele entrava naquele lugar santíssimo, ele morria. Então, as pessoas o puxavam pela corda, porque nem podiam entrar lá, nem sequer para poder trazer esse sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote era esse homem separado por Deus para entrar no lugar santíssimo e oferecer dons, oferecer ações de graça e oferecer sacrifício. O que são as ações de graça?
Ações de graça é quando você recebe algo do Senhor que você desejava, que você precisava, que você pedia, você oferece a Deus. Isso é um ritual comum no meio dos cristãos, sobretudo dos irmãos mais maduros, que têm mais conhecimento da palavra. Você, por exemplo, no dia do seu aniversário, enquanto você, quando era do mundo, você no dia do seu aniversário, você reunia um monte de pessoas na sua casa e bebia, fumava, às vezes, né, fazia coisas que não devia fazer, muitas das vezes até terminava em briga, em discussões, em chateações. Como cristão, como novo convertido, como uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, o hábito é diferente. Você, ao fazer o aniversário, você reúne a sua família ou convida alguns irmãos da igreja e você presta a Deus um culto de ação de graça, porque Ele lhe permitiu mais um ano de vida. Amém? Esse é o procedimento normal de um cristão, de um novo convertido. Quando você estava doente, Deus te deu a cura, você faz um culto de ações de graça, porque Deus lhe concedeu aquela graça, aquele favor que você não merecia, mas Deus lhe concedeu. Então, esses são chamados dons que são as ofertas, ações de graça, que era uma das responsabilidades do sumo sacerdote. Ele apresentava a Deus a sua gratidão com um sacrifício de um bezerro. E quando havia o pecado no meio do povo, essa pessoa que pecou também separava um bezerro ou uma ovelha, ou dependendo, aquilo havia classificações de pecados, ele separava aquilo, pegava a sua oferta, o seu animal, entregava na mão desse sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote ia entregar a Deus aquele sacrifício, que era aquele sangue inocente. Isso para dizer o quê? Por que nós estamos falando sobre isso? Para dizer o quê? Para dizer que Jesus, aqui quando ele diz, portanto, visto que temos um sacerdote, nós temos um sacerdote, que é Cristo, que atua por nossa parte diante de Deus. Olha que maravilha. Assim como no passado, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que existe no Velho Testamento era ilustração das coisas espirituais, das coisas que haveriam de acontecer no mundo espiritual. E foi isso que aconteceu quando aquele sumo sacerdote pegava aquele animal com sangue inocente que não tinha pecado e sacrificava em favor de alguém. Ele estava fazendo o exemplo daquilo que aconteceria com Cristo, que Cristo seria crucificado, sacrificado em favor, ele que não tinha pecado, em favor de nós pecadores. Era tudo um exemplo das coisas espirituais, daquilo que Deus já tinha determinado. Então, aqui vem dizendo, continuando esse versículo 1, que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apresenta o fato de que Jesus não é só um homem, mas também é Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Enquanto aquele sumo sacerdote era apenas um homem, em que ele oferecia sacrifício não só pelos outros, mas por si também, hoje nós temos Jesus Cristo, que é santo, santíssimo, e ofereceu o sacrifício uma única vez, que foi a sua morte na cruz, não necessitando de mais sacrifícios, né? E aí, continuando o versículo, diz, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão? Essa confissão de que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Que Ele é aquilo que a palavra chama de a propiciação dos nossos pecados. Que Ele é aquele que nos redimiu, que o seu sangue nos lavou de todo pecado. E nós devemos confessar não só que Cristo é o nosso Salvador, mas também que a cruz foi a cruz que o transformou no sumo sacerdote. Foi o sacrifício que ele fez, que permitiu com que hoje nós tivéssemos esse sumo sacerdote. Amém? No versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas debilidades. O que isso vem nos dizer? Que o fato de Jesus ser Deus
E ser homem, ele é o único que tem duas naturezas. A natureza humana, porque nasceu de Maria, e a natureza de Deus, porque ele é filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui nesse versículo que o fato dele ser Deus não impede que ele se compadeça de nós, ou seja, que ele não conheça as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele também foi homem. E como homem, ele experimentou todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades, tudo aquilo que nos traz angústia ao coração, tudo aquilo que nos leva, às vezes, a querer desobedecer a palavra de Deus, todas as tentações que nós vivemos, Cristo passou por todas elas. Às vezes a gente tem a impressão de que, não, Jesus fez... Existe até uma frase que as pessoas dizem, eu sou por acaso algum Cristo? Mas eu não sou Jesus Cristo. Quando querem dizer, não, eu não sou, eu não posso fazer isso, eu não posso ser tão bom assim porque eu não sou Jesus Cristo, eu não posso me sacrificar assim porque eu não sou Jesus Cristo. E o que nós entendemos aqui nesta palavra é que o que Jesus fez, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Todas as tentações que Jesus venceu quando ele aqui andou, ele venceu como homem. Como Deus, ele agiu no mundo dos milagres. Como o seu poder divino, as suas características divinas, ele usou para libertar os cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar Lázaro, para ressuscitar outras pessoas. Aí ele usava o seu poder divino. Mas para resistir ao inimigo, ele resistia como homem. Tanto que a palavra de Deus nos fala do Getsêmani, que quando ele estava perto de ser crucificado, quando ele estava perto de ser preso, ele transpirava sangue. Por quê? Porque a angústia dele era muito grande. Ele sabia tudo aquilo que eu esperava. Naquele momento, ele virou para o pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, e tem um versículo que eu esqueci de anotar aqui que diz mesmo isso, que ele foi fiel, não pecou, para nos dar exemplo de que era possível fazer isso. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos capacita a resistir ao mal. E tem um outro versículo que diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter quer dizer o quê, amados? O que quer dizer colocar em submissão? Quer dizer colocar em obediência. Quando nós obedecemos a Deus, ele te dá poder para resistir às tentações que o diabo traz sobre as nossas vidas. Então, por isso que ele diz aqui, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas debilidades. Porém, um que, como nós, em tudo, foi tentado sem pecado. E aí, a sua tentação é a nossa também. A tentação de Jesus eram as mesmas que as nossas. Não pensa que ele tinha outras características, outros poderes que o fazia vencer, não. A característica que fez com que Jesus vencesse a tentação e vencesse o pecado chama-se obediência. É o que mais nos custa. É o que mais custa a mim. É o que mais custa ao José, é o que mais custa a você. A obediência continua sendo a fraqueza da humanidade. Continua sendo a maior tentação da humanidade. Eu coloquei aqui que, aqui nós vemos aqui, se você andar um pouquinho para frente, no versículo 8 do capítulo 5, você vai encontrar esse versículo que diz assim, e embora sendo filho, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. Embora sendo filho, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. Eu, quando li esse versículo aqui, a gente pode parecer assim, então quer dizer que ele era desobediente, ele só aprendeu a obediência pelo sofrimento? Não, aqui o que está dizendo não é isso. Aqui o que está dizendo é que só é possível verificar a obediência mediante as regras. Se você não tem
regras, se você não tem leis, você nunca vai se saber se você é obediente ou não. Quando nós temos uma criança em casa em que tudo é permitido, ela faz tudo e mais alguma coisa, ela nunca vai aprender a obedecer às autoridades instituídas. Por quê? Porque dentro de casa não foi ensinado para ela que existem regras. Então a criança cresce fazendo tudo que ela bem entende. Nós somos ipsis verbis a mesma coisa, irmãos. Se não existir, se Deus não colocar um padrão como a palavra de Deus para nós, se Ele não nos coloca regras determinadas para que nós possamos cumprir, nós nunca aprenderemos a obediência e nós nunca aprenderemos a amar a Deus verdadeiramente. Porque, por incrível que pareça, os filhos que são corrigidos pelos pais são os que mais amam os pais. Aqueles filhos que de vez em quando levam um tatal, que de vez em quando levam uma correção, que de vez em quando o pai põe de castigo, esse filho aprende a amar o pai. Mas o filho que é criado fazendo o que bem entende, ele aos 12, 13, 14 anos está batendo no pai e na mãe. Esse é o exemplo que a gente mais vê no mundo. Então o Senhor instituiu as regras. A gente pode dizer, por exemplo, quando Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva lá. A gente às vezes pode perguntar, mas ele fez tudo tão bonito, tal, botou lá Adão e Eva, para que ele botou aquela árvore lá? Para que ele botou aquela árvore? Para que Adão e Eva caíssem em pecado? Deus colocou lá para provar a obediência de Adão. Porque se Deus quisesse só robôs, homens que não tivessem livre-arbítrio, que não decidissem obedecer, ele simplesmente colocava anjos lá. Que ele tem muitos. Ele colocava lá uma par de anjos e dizia, olha, fica aí, desfrutem aí das frutas, de tudo. Mas não, ele criou o homem, mas colocou regra. Disse, dessa árvore não comerás. E o que aconteceu? A única regra que Deus tinha colocado naquele jardim foi o que o homem fez exatamente, foi quebrar aquela regra. Porque nos custa, a obediência é algo que nos custa, é o que é mais difícil na vida de um cristão, obedecer aquilo que a palavra nos diz. Mas a palavra de Deus nos diz constantemente que sem obediência nós não conseguimos agradar a Deus. Sem nos submetermos à vontade de Deus, nós não estaremos servindo a Deus, nós não estaremos em comunhão com o Senhor. É necessário que haja essa obediência. E aí, seguindo aqui um pouco mais à frente, eu até fiz aqui um comentário, que Cristo é aquele que intercede por nós, que restaura e que passa a habitar em nós pelo seu Espírito. Ele capacita-nos, é Ele que nos purifica os corações e é Ele que nos ensina a amar a Deus. Nós somos ensinados a amar a Deus através da obediência. Nós somos ensinados. E quando nós começamos a obedecer ao Senhor, quanto mais você obedece ao Senhor, mais o seu amor vai aumentando por Deus e mais você vai sendo capacitado a obedecer. Eu queria muito que cada um dos irmãos fizesse uma experiência um dia. Aquilo que é uma tentação para você. Há pessoas que a tentação pode ser a gula. A pessoa come demais, come fora do normal, come sem necessidade, come sem fome. A gula é um pecado. Procura resistir a isso. Faça como os alcoólatras anônimos. Diz assim, um dia de cada vez. 1 hora de cada vez. Não, hoje eu não vou comer igual eu comi ontem. Hoje eu vou resistir e eu não vou fazer aquilo que o meu corpo está pedindo para eu fazer. Quando for amanhã, você fala a mesma coisa. Não, hoje eu não vou fazer aquilo que me custa, aquilo que meu corpo está pedindo, que meu corpo está me ordenando. Se você resistir o primeiro dia, o segundo dia, você vai ver que cada vez vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Se o seu pecado é pornografia, desligue a sua internet e diga, não, só hoje eu vou resistir. Amanhã, só hoje eu vou resistir. E depois no terceiro dia, não, só hoje eu vou resistir. Você vai ver que à medida que você
vai vencendo um dia de cada vez, o Senhor vai lhe dando poder e autoridade para você resistir ao diabo. Por isso que a palavra de Deus diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceberam a ordem? Submeter a Deus, ou seja, primeiro você dá o passo de obediência. Aí o Senhor enche você de força, enche você de capacidade, capacita você para resistir mais um dia. Aí você vai fazendo isso de tal forma que vai chegar um momento que aquilo já não é mais uma tentação para você. Você venceu. É isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco, através desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, quando nós o recebemos. Amém? E aí nós passamos aqui por verso 16, que é aquele versículo que os irmãos já me ouviram muitas das vezes em oração, nos cultos de oração, e eu gosto muito desse versículo, porque ele diz assim, que antes de ler o versículo eu gostaria de comentar aqui, para que nós possamos usufruir desse versículo 16, é necessário que primeiro nós creiamos que Jesus Cristo é o nosso intercessor, é o nosso Salvador, não é? Temos que recebê-lo como tal. E depois nós temos que crer nesse Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Não basta só receber a Cristo como Salvador. Não basta só dizer que tem fé. É preciso crer que Deus é bom e que ele gosta de presentear os seus filhos. Então aqui nesse verso 16, diz assim: nos acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O que é esse trono da graça? O trono da graça é o assento do poder divino. O trono da graça é a fonte dessa graça ilimitada. A graça é o favor imerecido. Você está doente, você não merece ser curado, mas Deus te cura. Você está desempregado e a sua vida não é uma vida de excelência perante Deus, mas Deus te concede um trabalho. Isso chama-se graça. É o favor imerecido. Então a palavra nos está dizendo aqui nos acheguemos, pois, com confiança, com ousadia ao trono da graça. E aí vem dizendo o quê? Para que possamos alcançar, primeiramente, misericórdia. Sabe o que é o significado da palavra misericórdia de acordo com o texto bíblico? Misericórdia quer dizer perdão dos pecados, quer dizer libertação do julgamento. Olha que coisa interessante. Olha a sequência. Eu me achego diante de Deus confiadamente, com acesso a ele como filha, porque fui lavado, fui comprado pelo sangue de Jesus, me tornei filha. Eu chego diante desse trono confiadamente, com a liberdade que eu chego diante do meu Pai para pedir algo. Mas a primeira coisa que eu quero encontrar de Deus é o perdão dos meus pecados. É a misericórdia, para que ele adie, para que ele me liberte do julgamento. Porque nós pecamos e pecamos constantemente. E nós precisamos entender que constantemente nós precisamos pedir perdão a Deus. Todos os dias. Às vezes pecamos em pensamentos, em atitudes, pelo que falamos, tudo. Então nós temos a necessidade de diariamente chegar confiadamente diante desse trono da graça para receber misericórdia em primeiro lugar. Depois de receber, confiante, crendo, com a convicção de que eu recebi essa libertação do julgamento, esse perdão dos pecados, aí eu vou achar graça para ser ajudado em tempo oportuno. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. No momento em que você entra diante desse trono, confiadamente, e você pede misericórdia e já recebe essa misericórdia, você também já recebe graça.
Aí você pensa, não, mas muitas vezes eu já orei, já falei com o Pai, e já pedi uma graça, já pedi que Ele me desse alguma coisa, que Ele me concedesse uma bênção, e Ele não me respondeu na hora. Ele não respondeu aquilo que você pediu na hora, mas a graça você recebeu imediatamente. Para quê? Para continuar perseverando em receber aquela graça, para que você mantenha as suas energias, para que você mantenha a sua fé, para que você mantenha a sua comunhão com Deus. Saiba que nós precisamos de Deus para tudo, nós precisamos da ajuda de Deus para tudo. Nós não conseguimos nos mover centímetros sem a ajuda de Deus. Em Atos, no capítulo 17, 25, na última parte, na parte B, diz assim: pois Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Todas as coisas quer dizer que eu preciso de ajuda de Deus até para manter a minha fé, para ajudar na minha fé que é fraca. Eu preciso da ajuda de Deus para adorar a Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para fazer uma adoração genuína. Eu preciso da ajuda de Deus para parar um momento, largar todas as coisas à volta e parar para ouvir a palavra de Deus, que é o que você está fazendo. Você precisa da ajuda de Deus para isso. Nós precisamos da ajuda de Deus para nos relacionarmos com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os irmãos da igreja. Graça. Graça. Isso chama-se graça. E isso, quando você entra na presença de Deus pedindo misericórdia e pedindo graça, imediatamente você vai receber essa graça, para que no tempo oportuno você receba a graça que você está necessitando. Algumas vezes o Senhor concede essa graça imediatamente. Ah, Senhor, eu preciso muito do livramento, do emprego, e o Senhor imediatamente chega e te dá essa graça. Outras vezes Ele te dá graça para a graça oportuna, que é o que o Senhor tem para nos dar. E eu posso lhe dizer uma coisa, amados, que quando chega o momento, que às vezes não é o seu momento, mas é o momento de Deus, para socorrer no momento que para Ele é oportuno, eu posso te garantir que vem com juros e correções monetárias, vem com reservas cambiais, com tudo, com câmbio atualizado, tudo. Porque o plano do Senhor é sempre melhor do que o nosso. Não tem aquele versículo, se não me engano, em Efésios, que diz que Ele nos dá abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos? É o que Ele está dizendo aqui. Quando nós chegamos confiadamente ao trono da graça, nós encontramos misericórdia, pedimos misericórdia, encontramos graça. Amém? Então, eu gostaria de deixar esta mensagem para os irmãos. Graça. Graça e misericórdia. E assim como Deus usa e usou através do seu Filho de misericórdia para com você, use de misericórdia com os outros. Assim como o Senhor usou de misericórdia e perdoou os seus pecados, perdoe os pecados dos outros. Assim como o Senhor foi tolerante com você, te esperou, te ajudou, te deu força, faça isso com o teu próximo. Porque nós estamos aqui para quê? Para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo que Jesus fez, Ele não fez porque Ele achou bonitinho. Ele não fez porque, pronto, eu acho que é legal eu ser assim, pronto, eu sou filha de Deus, então eu vou fazer isso aqui, eu vou amar o próximo, eu vou perdoar, eu vou libertar o cativo, eu vou curar os enfermos e tal. Não, Jesus fez tudo isso para deixar exemplo para nós. Deus não está à espera que nós nos juntemos numa igreja para tomar um bom café, para tomar um cafezinho, bater um papo, ter um convívio, não. Deus está a fim de reunir filhos e filhos herdeiros que herdam não só as suas bênçãos, a sua herança que Deus tem para nós, que é a vida eterna, mas que herdem também as suas características, que herdem também as características do seu caráter cristão. O seu caráter de pai, de doador, de amoroso, enfim, de todas estas coisas. Cada dia mais, você precisa analisar a sua vida.
Cada dia mais nós temos que procurar nos parecer mais com Jesus Cristo. Cada dia mais. Cada dia mais. Largue aquilo que não agrada a Deus. Cada dia mais procure fazer a vontade do Pai. Entenda que a desobediência é o maior pecado que nós cometemos. É a maior tentação que nós temos. Chama-se desobediência. Então, procure se aperfeiçoar como filho, como seguidor, como discípulo de Jesus. É isso que Ele espera de nós. Amém? Às vezes é muito mais difícil às vezes é mais fácil e tem mais visibilidade você fazer uma grande ação, por exemplo, né? Pegar toda a sua riqueza ou pegar um bom dinheiro e chegar num lar de idosos ou numa creche ou na vida de alguém e dizer, toma aqui um carro ou toma aqui uma casa. É mais fácil fazer isso do que você no secreto, quando ninguém está vendo, você simplesmente obedecer. Eu estou aqui trabalhando, mas ninguém está vendo. Eu vou descansar aqui, porque afinal de contas eu também não sou de ferro. Aquele é o seu momento de descanso? Não é? Então não descanse. Ou então fale com seu patrão, eu vou descansar agora. Não, mas é porque todo mundo chega atrasado, eu também vou chegar. Mas você não é todo mundo. Você é um cristão, você é um discípulo de Jesus Cristo. Nosso exemplo tem que ser dado no secreto, no oculto, quando ninguém vê. Pensa que você está num grande Big Brother. As câmeras de Deus estão ligadas em tudo quanto é lado. Onde você pensa que está sozinho, o Espírito Santo de Deus está vendo. Deus está vendo. E é a Ele que você tem que prestar conta. Então, guarde essa palavra para a sua semana. E eu espero que o Senhor abençoe a sua vida, te dê força, te dê entendimento de que quanto mais você obedecer a Deus, mais você vai amá-lo, mais amor Ele vai derramar na sua vida e mais força você vai conseguir. Amém? Então, quero deixar um beijo grande para vocês, que Deus abençoe e eu espero que realmente vocês cultuem a Deus todos os dias e não desfaleçam, clama a Deus, ouve louvores, orem, porque isso é o que nos fortalece. Amém? Um beijo grande, uma semana abençoada a todos os irmãos, fiquem com Deus. Beijinho. Falta o gritinho, nossa, se eu não fizer o gritinho, o pastor até tem um ataque aqui. Vamos lá? 1, 2, 3... Fé, força e foco em Jesus.